pouquinho sobre a história do futebol no Brasil. Na verdade não existe uma história, né, do meu ponto de vista, porque essa história foi silenciada. A gente tem alguns fragmentos para tentar entender a construção das mulheres no futebol brasileiro e que são muito esparsas, né? Eu diria que no Brasil as mulheres estão envolvidas com o futebol desde que ele existiu, desde sempre. Desde o século XIX existe uma participação das mulheres de uma forma mais efetiva ou menos efetiva. Acho que no primeiro momento as mulheres como torcedoras, né? Elas sempre foram aos estádios. Comecei com 15 anos, foi mais uma brincadeira mesmo, com as amigas. E com o decorrer do tempo, o pessoal foi dizendo realmente que eu jogava bem, que eu tinha potencial. No entanto, que já joguei em todas as posições, já joguei em campo largo. E os outros times foram me chamando para jogar e hoje eu permaneço aí até agora, com 33 anos, e pretendo não parar de jogar. Aliás, a expressão torcedora se dá exatamente pela participação das mulheres, que ficavam nervosas durante os certames esportivos e elas tiravam as luvas e torciam as luvas quando elas ficavam nervosas, né? E esse sentido torcedor vem exatamente dessa conotação de torcer a luva. Então ficaram as torcedoras, né? Que é um termo que a gente utiliza até hoje e não conhece a sua origem. Então, no primeiro momento, as mulheres acompanharam os homens no futebol e logo elas começaram a participar do futebol. Só que a imprensa oficial, os clubes, não registravam essa participação, a não ser como uma figura decorativa, né, de embelezamento das arquibancadas. E eu penso que houve um movimento, principalmente nos anos 20 e no final dos anos 10, das mulheres entrarem no espaço do futebol, né, a jogarem no futebol. E isso começou a desestabilizar algumas verdades, assim, sobretudo a ideia de que as mulheres também podiam praticar futebol, né, que esse não é um território dominado pelos homens. Num primeiro momento, não oficialmente por clubes, mas nos certames de várzea ou nos eventos ligados à igreja, beneficentes, as mulheres participavam do futebol. Esta ampliação da participação gerou uma visibilidade. E, sobretudo, o que acontece nesse momento? A ideia de que as mulheres também podem jogar futebol fez com que houvesse um recrudescimento das normas de gênero, fundamentalmente. Eu acho que o feminino, ele acata mais o que fala, né? São mais dedicada, né? Os meninos, às vezes, você pede para fazer uma parte tática, não faz. As meninas, você corre, ela vai e corre. Mesmo não podendo correr mais, elas correm, não reclamam. E os meninos já reclamam, eu tô cansado, tira eu. E as meninas nunca querem sair. Então, eu acho assim, para lidar como pessoa, o feminino é bem melhor que o masculino. Então, em 39, começa a se esboçar um conservadorismo no Brasil, em termos de que as mulheres estavam adentrando espaços de domínio masculino, e se constitui pelo discurso biológico a ideia de que determinadas práticas, sobretudo esportivas, poderiam masculinizar as mulheres e com isso prejudicar aquilo que é o seu destino, a maternidade. O futebol começa com meu pai, que eu sou lá de Morretes, e a gente lá tem tradição de família, o pessoal sempre joga. E veio daí a minha incentivação, do meu pai mesmo. Desde pequena eu estou no campo com ele, participando, torcendo. A própria ideia de que aquela mulher passiva, dócil, meiga e frágil estaria caindo por terra, digamos assim, né? Eu comecei a jogar, acho que na 7ª série, sempre em time de colégio. Eu comecei jogando futsal e no começo, como era de colégio, assim, né, então não ocupava muito tempo, era mais uma questão de diversão. Mais especificamente em 79, quando os movimentos sociais, o movimento feminista vai dizer que não tem sentido a existir no Brasil uma lei que proíba as mulheres de participar de algumas atividades esportivas, as lutas, o futebol, as provas de longa distância. Então você pega na imprensa esportiva, praticamente não existe, pega nos livros acadêmicos ou pesquisa sobre história, praticamente não existe. Por quê? Porque não era autorizado a que se falasse sobre isso, ou seja, não era autorizado registrar. Então a gente tem vários exemplos de mulheres jogadoras de futebol, mulheres lutadoras que não podiam ascender oficialmente, ser nominadas porque a lei proibia, né? Mas como eu sempre digo, silêncio não significa ausência. Então, pensando na questão dos corpos que praticam futebol, eu particularmente tenho, junto com outras pessoas que discutem futebol, tenho utilizado a expressão futebol de mulheres ou as mulheres no futebol, o futebol praticado por mulheres.
exatamente para tentar fissurar um pouco com a discussão gramatical do futebol feminino. Na medida que a gente pensa que o feminino pode estar não apenas no corpo de uma mulher, um homem pode ter atributos de gênero feminino, e a gente está passando agora a já discutir questão de gênero e questão de sexualidade, falar sobre futebol feminino não necessariamente significa as mulheres que estão no futebol. Então acho que é interessante retomar um pouco da discussão que se constitui no século XIX, quando a medicina tenta dizer que existem apenas dois sexos que são absolutamente distintos e antagônicos. Então existe um homem que nasce com anatomia, com seu sexo biológico de um homem, necessariamente esse homem vai ser masculino e sobretudo vai ser heterossexual. Do mesmo ponto, se espera que uma mulher, ou seja, quando se nomeia nascer uma menina, que essa menina vai ser feminina e sobretudo vai ser heterossexual. Quando essa linearidade ela é rompida, a confusão está colocada. Esse foi um discurso que o pensamento médico, apoiado pelo pensamento jurídico, apoiado pelo pensamento religioso e pedagógico, constituiu no século XIX para cá, que vem legitimar um certo modo de existência a partir desse binarismo. Ou é homem, portanto masculino, ou é mulher, portanto feminina. Só que o século XIX também classificou a sexualidade entre o modelo heterossexual e homossexual, e sempre patologizando aquilo que está diferente da norma. Então, se a relação entre um homem e uma mulher visando a constituição de uma família é considerada a norma, portanto a heteronormatividade, o que está fora disso passa a ser o patológico, que precisa ser corrigido ou que precisa ser regulado. Então é essa possibilidade que o futebol tem de mostrar que existem corpos diferentes, existem gêneros diferentes e existem sexualidades diferentes. Eu acho que é muito produtivo para que a gente coloque em tensão essa linha tênue que se constituiu, que nada mais é do que um efeito discursivo e não um efeito de verdade, porque os seres humanos são muito mais plurais do que essa mera classificação. E é por isso que ainda hoje me parece que mesmo um pouco mais aceito o futebol, ele tem que o tempo inteiro para as mulheres dizer que tem ali algo de feminino colocado. Então criam-se roupas para as mulheres praticarem futebol mais justas, roupas sobretudo com cores, atributos e cores relacionadas ao feminino, rosa ou roxo. Então cria-se um mercado de consumo a partir disso também para vender um futebol e dizer, bom, o fato da mulher estar no futebol não significa que ela queira ser um homem, que é um absurdo, ou que ela se masculinize. Penso exatamente o contrário. As pessoas têm o direito de ser o que querem ser, e o futebol acho que pode permitir isso, que elas sejam o que elas querem ser. O futebol começou faz muito tempo, e jogando no norte, onde eu morava com meus irmãos, na roça. E foi assim que eu cresci. Daí lá eu mudei para a cidade, daí eu conheci alguns daqui do futebol feminino e foi onde que eu me engrenei, comecei a jogar. Então, se a gente pensa que o Brasil, durante todo o período que vivenciou a ditadura militar, desconsiderou o futebol das mulheres e supervalorizou o futebol dos homens. Então, o futebol foi tido como uma representação de Estado daquele momento. Sucesso no futebol significava sucesso dentro de um país que tinha regras absolutamente arbitrárias de coerção, de violência, inclusive de perseguição a jogadores de futebol que eram suspeitos de ser subversivos. Então o futebol foi tomado como uma razão de disciplinamento, como uma razão de conformar o país a um modelo político vigente. E daí invisibilizou mesmo as mulheres. Eu penso que um país não se faz sem história e sem memória. A história não se faz sem memória e a memória não se faz sem as pessoas que vivenciaram determinadas práticas corporais e esportivas no caso do futebol. Se a gente pensa nos grandes locais de memória existentes do Brasil, por exemplo, os museus, dificilmente a gente encontra lá um espaço do futebol de mulheres. A gente encontra o futebol dos homens. Mesmo o Museu do Futebol situado em São Paulo, se vocês já visitaram ou vale a pena visitar, não existe praticamente nada sobre o futebol de mulheres, a não ser uma pequena placa
na saída do museu, que diz que a primeira partida que se jogou com mulheres no Brasil foi em 1921, que também é um dado aleatório que todas as pesquisas acabam reafirmando pela falta de fontes. Então penso que a discussão sobre memória no Brasil, fora dos locais de memória, centro de documentação, museus ou locais especializados, é buscar na oralidade, nas trajetórias de vida, nas experiências das pessoas, os relatos que vão construir uma história que não foi construída, uma história que não foi narrada. Minha mãe tem 4 irmãos homens, né? Então eles sempre jogaram e eu sempre acompanhei eles, assim, né? Meu tio sempre me levou, sempre me ensinou, incentivou e tudo mais. As mulheres no futebol têm uma experiência a ser narrada, a ser contada. Ouvir essas experiências é fundamental para que as novas gerações não sofram o que as gerações das pioneiras do futebol no Brasil sofreram. Eu sempre gostei de praticar esporte, mas eu tenho 3 irmãos homens, então foi mais que andar junto com eles mesmo. Sempre acompanhei. Que essa participação ela vai se ampliando, né? Então as mulheres começam a jogar futebol, hoje as mulheres arbitram futebol, as mulheres treinam futebol, as mulheres ensinam futebol, as mulheres comentam futebol, mas a visibilidade que as mulheres têm ainda é muito inferior à visibilidade que os homens têm no campo do futebol. E quanto muito, além disso ser algo bem demarcante, elas também são subrepresentadas, ou seja, sempre se questiona, será que uma mulher tem autoridade suficiente para falar do futebol, para ensinar futebol, para treinar futebol, tanto quanto um homem. O jogo contra o Santos, no Couto Pereira, foi à noite, transmitido em alguns canais, né? Esse jogo foi muito importante para nós, na nossa visão do futebol feminino, né? Contando com o time do Santos, que estava no auge, Marta, Esther, Cristiane, o elenco delas, no caso, né? Foi bem satisfatório. Uma emoção muito grande, por eu ser coxa branca e estar dentro do estádio também, né? Público muito grande mesmo. Inclusive minha família estava lá dentro, minha família que permanece me apoiando sempre, desde quando eu comecei minha carreira jogando futebol. Além de jogarem futebol, participarem do futebol, elas são femininas. Então esse é o discurso que a gente vê, que muitas vezes acaba por dizer que o futebol feminino no Brasil não vende. Não vende porque não tem patrocínio porque não tem público porque não aparece na televisão. Então vai se criando uma roda viva, né, que acho que o ponto de origem do meu entendimento é exatamente o futebol permite que mulheres que têm uma representação não normatizada de gênero tenham uma visibilidade e, sobretudo, mostra que elas são capazes tanto quanto. Elas jogam também e tão bem, se a gente pensar nessa lógica. No início do nosso documentário, a gente queria mostrar as dificuldades do futebol de mulheres e a sua importância nas comunidades como ponto de resistência de gênero, de corpos, de transgressões, de questões raciais e sociais. Tudo isso a partir de um time muito vitorioso e constante chamado Novo Mundo Futebol Clube. Íamos acompanhar o time no Campeonato Paranaense e torcer por ele no Campeonato Brasileiro. No entanto, depois da disputa do Campeonato Metropolitano, por alguma questão da diretoria, o time paralisou as suas atividades e não disputou mais nenhum campeonato no ano de 2014. Decidimos aí, a partir desse acontecimento, investigar para onde iriam as jogadoras e o que seria do cenário do futebol de mulheres em Curitiba, enquanto entendíamos a história desse futebol no Brasil e os motivos de suas dificuldades para valorizar ainda mais todo o ponto de resistência dessa história tão invisibilizada.